CS50i with Python NIM. NIM é um projeto da Week4 do CS50i with Python Harvard University, onde que a problemática é escrever um algoritmo de inteligência artificial para jogar o jogo NIM via aprendizado por reforço, Reinforcement Learning. O jogo NIM consiste em várias pilhas com objetos, onde que os jogadores vão alternando-se para remover esses objetos até sobrar que eles possam remover apenas uma pilha por vez. O jogador que remover o último objeto, quando sobrar um só, o jogador que fazer essa última remoção, ele vai perder a partida. A IA aprende jogando contra si mesma diversas vezes e melhorando a partir dessa experiência, através dessa experiência por reforço, no qual a técnica utilizada é o Key Learning, que associa com recompensas as pares de estado e ação. Ações levam à derrota recebem a recompensa de -1, um decréscimo, e ações que levam à vitória, um acréscimo de a recompensa de +1. Ações que mantêm o jogo em andamento não têm recompensa, ou seja, a recompensa tem valor 0, mas com possibilidade de ganhos futuros. Por sua vez, o estado é representado pela quantidade de objetos na pilha. Por exemplo, a gente tem uma lista 1, 3 e 5, onde que a ação é uma tupla de I e J, onde que o índice I é a pilha e J a quantidade de objetos a ser retirada. Por exemplo, na pilha 3, a gente tem 5 objetos que a gente possa retirar. Aplicar a ação na tupla 3,5 ao estado 1, 3,5 gera um novo estado, ou seja, na pilha 3, então eu vou te mostrar aqui a pilha 0, 1, 2, 3, a gente removeu 5 objetos, portanto ficará a pilha 1, a pilha 0, 1, 2, a pilha 3 não vai ter mais nenhum objeto para ser retirado. A fórmula do Key Learning é que o Q aplicado na tupla SA, tá? Acréscimo do alfa multiplicado pelo valor novo, o decréscimo pelo valor antigo. Alfa é a taxa de aprendizagem, tá? Que a gente faz a soma com determinada quanto a IA considera de novas informações, e o valor novo é a soma da recompensa atual e da estimativa das suas recompensas futuras. O valor antigo é o valor atual da ação do que aplicado em SIA. Aplicando tal fórmula continuamente, a inteligência artificial, o algoritmo de inteligência artificial, ele passa a identificar quais ações são mais vantajosas, ou seja, trazem mais recompensa em cada situação. A gente pode baixar lá no site de Harvard University o arquivo .zip, no qual eu já baixei aqui. A gente tem dois arquivos, a gente tem o nim.py e o play.py. O play.py ele vai fazer a execução do projeto, no qual o nim.py a gente vai ter o código com algumas funções a serem implementadas, que a gente já vai falar em seguida. O funcionamento é o seguinte: nesse arquivo nim.py a gente tem duas classes, a classe nim e a classe nim AI, além de duas funções train e play. A classes nim, train e play já estão implementadas, então a gente não precisa trabalhar em cima delas. A classe nim AI tem algumas funções as quais a gente precisa implementar nesse projeto. A classe nim representa o jogo do tabuleiro nim com lista de pilhas, o jogador atual, seja 0 ou 1, e o vencedor. A função Available Actions retorna um conjunto de ações possíveis em um determinado estado. Por exemplo, a gente tem Available Actions 2, 1, 0, 0, dependendo das pilhas. Então a gente vai retornar aí um conjunto de 3 ações, 0, 1, 0, 2 ou 1 e 1, dependendo aí da condição da quantidade de objetos que a gente possa retirar dessas pilhas em questões. A função Other Player retorna o jogador adversário, a Switch Player alterna o jogador e a Move aplica uma ação no estado atual e troca para o próximo jogador, que seria a ação em cima do jogo NIM, do jogador em questão. A classe NIM AI representa o algoritmo de AI que vai aprender a jogar. Ela possui um dicionário self-key que armazena key values dos pares de conjunto de estado e ação. Como as listas elas não podem usar chave no tabuleiro, simplesmente valores, a gente precisa armazenar esses estados como tuplas. Então, self-key, onde que a gente tem pares chave e valor como tuplas, então a gente tem aí os estados
e as ações. Então, o -1 define o que valor por estado e ação específica. A AI também tem parâmetros alfa, que é a taxa de aprendizagem, e epsilon, que é a decisão da ação que ela vai tomar. Por sua vez, a função update já está implementada e realiza o keylearning chamando getKeyValues, que obtém o keyvalue atual, bestFutureReward, que seria, ela vai calcular a melhor recompensa futura para o próximo passo, e updateKeyValue, que atualiza o keyvalue conforme os valores obtidos através dessas ações. Essas três funções elas precisam ser implementadas. A função choseAction também precisa ser implementada e define qual ação o algoritmo de inteligência artificial ele vai tomar de forma gulosa ou com o algoritmo epsilon greedy. A função train simula N jogos de inteligência artificial contra si mesma e retorna a IA treinada, que é quando a gente vai executar de primeira mão o nosso arquivo nim.py. A função play permite que o jogador humano jogue nim contra a AI treinada, que também a gente vai fazer a sequência nesse arquivo. Então, primeiro a AI vai simular os jogos e retornar a AI treinada de acordo com esses jogos e as recompensas, e depois vai ser executada automaticamente a função play, no qual nós, jogadores humanos, digamos assim, jogaremos contra o algoritmo de AI. Então, a gente precisa completar as funções getKeyValue, updateKeyValue, bestFutureReward e choseActions no arquivo nim.py, o qual a gente viu agora há pouco. Essas funções elas recebem um estado, um state, como lista de inteiros, e action, que é a ação, como uma tupla de y, de i e j, com a pilha e quantidade de objetos a serem removidos. Então, a pilha, qual que é a pilha que a gente está trabalhando, porque são várias pilhas, a gente vai escolher uma pilha em específico de acordo com o seu índice, e dentro dessa pilha vai ter um conjunto de objetos a serem retirados, a gente escolhe a quantidade de objetos a ser removidos, tá? Retirados. A função getKeyValue deve retornar o keyvalue correspondente ao par estado e ação. Keyvalues são armazenados em self-key com chaves do formato, seria o estado da tupla seguido da ação dela. E se o par estado e ação não existir no self-key, ele deve retornar 0, porque não vai ter essa quantidade para essa determinada pilha em questão. A função updateKeyValue recebe um state, action, um valor atual do auto-key, uma recompensa imediata, reward, e a estimativa de futuras recompensas, tá? Que seriam future rewards, e atualize o keyvalue com base na fórmula do keylearning, que é essa fórmula ali do keylearning que a gente vai aplicar, onde que o valor de alfa é um parâmetro da taxa de aprendizado do objeto NimAI, do nosso algoritmo, da nossa classe no caso. O altkey é o valor atual do keyvalue, o novo valor é a soma das recompensas imediatas e da estimativa de uma futura jogada, ou seja, de uma recompensa futura. A função bestFutureReward, ela vai receber um estado, um state, e retornar qual que é a melhor recompensa possível futura para as ações disponíveis no estado, com base nos valores em self-key. Se a ação não estiver em self-key, o keyvalue vai ter que ser 0, não tem uma ação futura ideal, digamos assim, e nesse caso, se não houver também ações disponíveis, também deve retornar 0. A função choseAction, ela deve receber um estado, que é opcionalmente uma flag epsilon, e retorna a ação válida nesse estado. Se epsilon for false, a função deve agir de forma gulosa, ou seja, escolhendo a ação com maior keyvalue conhecida, ou 0 se não houver nenhuma, tá? E se epsilon for true, ela deve aplicar o algoritmo epsilon greedy com a probabilidade self epsilon, tá? Que ele vai escolher uma ação aleatória, caso contrário, ele vai escolher a melhor, a que melhor fornecerá uma recompensa, ou seja, a melhor ação. Em caso de empate no keyvalue entre múltiplas ações, a gente vai escolher qualquer uma, tá? Aleatoriamente. Não é permitido modificar nenhuma outra parte do arquivo NIM, exceto as funções específicas as quais a gente vai implementar. No caso, eu trouxe o algoritmo aqui no editor de texto, então a gente tem as funções update, a gente tem as funções que não estão implementadas, por isso os erros, tá, de raise not implemented error, que o getKeyValue, que a função não foi implementada, updateKeyValue, a gente tem a bestFutureReward, choseAction, train, essa train aqui já foi implementada no caso, e o play, tá, que vai fazer a execução do jogo. Eu vou fechar aqui o arquivo original e vou abrir
o nosso VS Code Online do CS50 AI de Harvard University no repositório em cloud. A gente tem um ambiente cloud que a gente não precisa instalar as dependências necessárias localmente. Temos dois arquivos, o play.py, que é o arquivo original que vai executar no arquivo nim.py, chamando as suas respectivas funções train e play, e vai aplicar as jogadas. Então a gente tem na classe nin a definição de inicialização, a função de inicialização, order play, switch play, que vai alternar o jogador, move, que representa o movimento. Então a gente vai executar uma jogada removendo o count objeto da pilha par. Então a gente tem um contador que a gente vai alternar aí entre os movimentos e a gente vai colocar em algumas exceções, caso não tiver uma pilha definida de acordo com a localização específica. Por exemplo, a gente tem 3 pilhas, então os índices 0, 1 e 2, e o jogador escolher a pilha 5, não existe, essa pilha é inválida, ou o jogo já acabou, ou, por exemplo, na pilha 2, escolhida por nós, tem 5 objetos e a gente quer remover 6, então não existem 6 objetos, apenas 5. A contagem escolhida pelo jogador é maior do que o número de pilhas nesse estado, nessa pilha de objetos. O número de objetos, aliás, é maior do que a quantidade. O número de objetos que o jogador escolheu é maior do que a quantidade de objetos nessa pilha em questão. Então, vai ter que retornar o número inválido dessa pilha, ele vai atualizar o jogo, trocar para o próximo jogador, tá? E também definir um vencedor caso essas pilhas elas forem vazias, tá? Então, quem não fez a jogada é o vencedor, ou seja, o último jogador que tirar o último movimento é o jogador perdedor. Por fim, na classe nin.ai, na função de inicialização, a gente tem a função getKeyValues, no qual a gente vai retornar o self-getKey. Então a gente vai ter que retornar como tupla, porque a gente vai lidar com objetos-chave e valor. Então a gente vai ter que retornar o estado e a ação. A gente começou com 0, tá? Se nada for registrado. UpdateKeyValue, que vai atualizar essa função. Então a gente vai criar uma nova estimativa do valor, que vai ser a recompensa mais a recompensa futura. A gente vai ter que fazer essa adição. Esse novo key vai ser o velho mais o alfa mais o valor estimado, tá? Claro, esse valor estimado vai ter que ser decrescido do old key. E vai retornar o self key na tupla estado ação, que vai ser o novo key que vai ser atribuído ao nosso key value futuramente. O Best Key Reward, que seria a melhor ação futura, a melhor recompensa futura, a gente vai ter que criar aqui uma variável de ações disponíveis, ao qual a gente vai pegar as ações disponíveis, available actions, a função também, com um estado específico. E se não tiver nenhuma ação, a gente vai ter que retornar 0, porque não tem nenhuma ação melhor. Senão, a gente vai ter que retornar o número máximo, o maior número da ação, para melhor ação futura no caso. Então a gente vai pegar lá o getKeyValues no estado da ação e vai percorrer todas as ações para retornar o valor maior. A função update, a gente vai pegar o estado antigo, a ação, o novo estado e a recompensa. Então a gente vai atualizar aqui table após a transição do estado anterior, ação realizada, novo estado e recompensa. Então o velho estado, que seria o estado anterior, ele vai receber o getKeyValues, tá? O Future Rewards, que a gente vai utilizar como uma variável para saber qual que é a melhor recompensa em cima desse novo estado especificado na função como parâmetro, e vai retornar o Self Update Key Value com essa atualização, tá? Essa nova recompensa, essa nova ação, o estado velho, novo estado, tá? E os Future Rewards, que seriam as recompensas futuras, as possíveis novas ações. A escolha da ação, Choose Action, a gente vai receber ela mesmo, um estado e o epsilon, nesse caso a gente citou como true, por padrão já no parâmetro, no cabeçalho, na assinatura dessa função. Aqui a gente tem uma variável de ações, que vai ser uma lista das ações disponíveis no estado, então, Available Actions, e se não tiver nenhuma ação, claro, disponível, se esse valor de ações for 0, is not actions, ele vai ter que retornar nada, tá? Se tiver, aí, ou se o epsilon e o objeto, aqui a gente criou um random, tá? Para um aleatório dele for menor do que o epsilon em si, a gente vai ter que retornar uma escolha aleatória, que no caso não existiria
uma melhor escolha. Então a gente escolheria uma, do que aquela em específico, a gente escolheria uma ação aleatória. A gente vai criar a variável keyValues, onde que a gente vai armazenar aqui a lista de todas essas ações. Então, self get keyValues no estado e ação, e a gente vai percorrer um laço de repetição for por todas as ações. Então, a gente vai armazenar todas as ações no keyValues e vai descobrir o valor maior dela e colocar dentro de uma variável maxKey, porque através dessa maxKey a gente vai escolher a melhor ação, a best actions, ou seja, a gente vai percorrer todas as nossas ações e identificar se ela é a maior ação. Se ela é a maior ação em específico, a gente vai selecionar ela como valor da variável best actions e retornar uma escolha randômica entre essas melhores ações, porque caso tiver, digamos assim, mais do que uma melhor ação, a gente vai escolher, digamos assim, tenham várias melhores ações com o mesmo valor, a gente vai escolher randomicamente alguma delas, se tiver uma só vai ser aquela. Por fim, a gente tem a função train, que vai treinar a inteligência artificial de acordo com o NinAI. A gente fez algumas questões aqui, a gente tem armazenado últimos status, a gente tem aqui a execução, salva a jogada pelo jogador. Se o jogo acabou, a gente vai atualizar as recompensas finais, identificar quem perdeu e, consequentemente, quem ganhou. Também atualizar recompensas intermediárias que forem neutras, tá? Quando a recompensa é zero, por exemplo, num empate, num possível falta de recompensa. Então, falta de ação, de melhor ação no caso, que daí vai ser zero como recompensa. Vamos treinar a AI. Depois a gente vai executar a definition, a função play, aonde que nós jogaremos manualmente contra esse algoritmo de AI treinada por reforço. Aí a gente vai ter o estado da pilha, a gente vai ter o jogo em si, né? A gente vai ter também aqui a questão da remoção, e, enfim, do plano de jogo em si, mostrar o vencedor e, consequentemente, quem perdeu o jogo. Vou executar aqui o nosso arquivo para a gente verificar primeiro a estilização. Então, a gente não tem nada para estilizar. Posso executar aqui Python 3. A gente está no ambiente Cloud Linux. Nin, que é o nosso arquivo, play. A gente pode executar o nin, tá? Ou colocando o nin.play e também o play para executar diretamente aí o nosso algoritmo. Então, ele vai primeiro executar, tá, a nossa função automatizada de treino da nossa AI. Ele criou as pilhas, treinou a nossa AI e agora a gente executa automaticamente a função play, onde que nós jogadores jogaremos contra a AI. Vou aumentar um pouco aqui o nosso... Tá. A gente tem nesse caso 4 pilhas, a pilha 0, 1, 2 e 3. E na pilha 0 a gente tem 1, eu vou escolher a pilha 2, que a gente tem 5 pinos do Nin, tá? O jogo chinês Nin. Eu quero remover um objeto. Então, na pilha 2, eu vou remover um objeto. Então, antes tinha 5, eu removi 1, ficaram 4 objetos. A IA removeu 1 da pilha 0, ficou 0. Então, na pilha 0 já não tem mais nenhum objeto. Eu vou escolher a pilha 1, que tem 3 objetos, vou remover os 3. Aliás, eu removi 2, tá? Ficou um objeto, a IA removeu 2 da pilha 3. Pilha 3 tinha 7, ficou 5. Tá? Na pilha 1, eu vou remover aquele objeto, a gente não tem mais nenhum objeto na pilha 1. A IA removeu da pilha 3 um objeto. Então, na pilha 3 tinha 5, ficou 4. Vou escolher a pilha 2 e remover os 4 objetos da pilha 2 para ficar nenhum objeto. Bom, aí ficou complicado. A IA removeu 3 objetos da pilha 3, ficou um só. Eu só posso escolher a pilha 3, remover um objeto e aceitar que eu perdi para o nosso algoritmo de inteligência artificial. Ok, está funcionando. A gente pode já fazer a checagem, tá? Check 50 para verificar se a gente não tem
nenhum erro de execução de código, então a gente usa ali o check 50, AI50, barra os projects, o ano dessa versão que é 2024 barra X, barra o nome do projeto que é Unim. Vou colocar aqui em tela cheia. A gente vai conectar com o servidor de Harvard para fazer a verificação lógica, se existe algum erro de lógica de código em cima das métricas estabelecidas para esse desafio. Nesse caso não foi apontado nenhum erro, a gente já fez o teste de esterilização e indentação do código, falta agora que a gente submeta esses documentos no servidor de Harvard. Submit 50, seguido da URL do projeto em si. A gente vai fazer a conexão, confirmar os termos e fazer o envio, ok? Ctrl clique em cima do link gerado, a gente vai ser redirecionado para o servidor de Harvard e a gente vai verificar qual nota a gente recebeu em cima do check 50, da lógica do algoritmo, nota máxima, e da estilização também a gente recebeu nota máxima para esse desafio.